Olá pessoal, espero que esteja num bom momento, independente do período do dia. Nós vamos falar rapidamente hoje sobre talento e aptidão física. Em primeiro lugar, nós temos que definir o que é talento. As pessoas às vezes confundem talento com habilidade. Então, o fato de alguém conseguir fazer 2.000, 3.000 embaixadinhas não quer dizer que ele tenha talento, ele tem uma habilidade. Talento exige mais do que simplesmente fazer a embaixadinha. Se nós entrarmos num assunto específico de jogador de futebol, ele tem que ter impulsão, ele tem que ter visão espacial para ter noção de jogo, ele tem que se posicionar bem, ele tem que ter velocidade. Então, tudo isso somados vão fazer com que aquele indivíduo possa ser classificado como talentoso ou não. Um afinador de piano, por exemplo, por melhor que ele seja, mais famoso que ele seja, mais capaz que ele seja, não se torna um pianista, ele tem uma habilidade. Um pianista precisa de mais coisas do que simplesmente saber afiar um piano. Então, outras habilidades também são importantes, como as habilidades emocionais. Porque o indivíduo que vai se dedicar a uma atividade física competitiva, ele vai ter pressão da família, vai ter pressão dos treinadores, dos patrocinadores do clube, e ele tem que ter o potencial de resistir a essas pressões. Às vezes as pessoas classificam alguns jogadores, por exemplo, dizendo ele não tem cabeça, ele jogou tudo fora. Bom, existe uma diferença entre o comportamento que ele tem em campo e o comportamento que ele tem fora do campo. Na verdade, quando a gente quer um jogador habilidoso, talentoso, a gente quer um jogador que tenha a capacidade e a vontade de vencer. Como é que ele se comporta depois dali é outra história que vai interessar aos diretores, à direção do clube, mas em campo o que precisamos ter é um indivíduo com esse will, com essa vontade de vencer, que é uma coisa que às vezes o indivíduo tem todas as outras qualidades, tem uma aptidão física satisfatória para o esporte que ele escolheu, ele tem talento nos treinos, etc., mas chega na hora de uma partida oficial, não tem emocional suficiente para fazer que tudo aquilo que ele treinou se transformar e se concretizar em resultados. E, claro, nesse tripé que eu estabeleci para um indivíduo ser chamado de talentoso, existe um detalhe muito importante que é a aptidão física. Então, por exemplo, na natação, por exemplo, vamos usar esse exemplo da natação. A gente sabe que os negros têm uma estrutura óssea muito mais pesada que os brancos. Se você pegar um indivíduo, dois atletas com 1,70 m, um branco e um negro, e ambos com 70 quilos de peso, o indivíduo branco vai ter uma quantidade de massa muscular muito maior que o negro. E o negro vai ter uma quantidade de massa óssea muito maior do que o branco. Isso vai se traduzir em performance, porque o branco vai flutuar melhor e vai ter um melhor rendimento para suas braçadas. E o negro vai ter que lutar contra a tendência de afundar que a maior estrutura e o maior peso ósseo vai acarretar. Então, assim, talvez haja alguém que consiga citar um exemplo ou dois, mas é muito raro um atleta negro ter um resultado de performance competitiva satisfatório na natação, embora eles saiam muito bem no atletismo, saiam muito bem até no golfe, no tênis, mas na natação nós não temos muitos exemplos de atletas negros, por essa questão estrutural, a aptidão física que ele, e a vontade dele de praticar aquele esporte. Então, assim, quando a gente planeja, fala de sucesso na atividade competitiva, esse tripé, então, é extremamente importante. E não pode ser desprezado mesmo quando o indivíduo tem a pretensão de fazer uma atividade lúdica. Então, se você está muito acima do peso, não deveria começar correndo, não deveria ser o esporte de eleição, você teria muito impacto sobre essas articulações e as chances de ter lesão são muito grandes. Essas lesões já ocorrem no indivíduo que está num peso adequado para aquela prática da corrida. Imagine um indivíduo que está muito acima do peso. Então o ideal seria que ele começasse essa atividade
num local ou na água, onde teria o seu excesso de peso neutralizado, ou outra atividade onde a gravidade fosse de certa maneira anulada, né? Um transporte, ou uma bicicleta. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E se o objetivo é lúdico e não é um objetivo de medalha, ainda assim, uma das coisas que a gente tem que evitar, seguindo esses princípios, né, são as lesões que inevitavelmente poderão ocorrer se nós desrespeitarmos essas 3 regras. Agora, sem dúvida nenhuma, esse tripé ele é muito mais importante quando se está tratando de esporte, né, de atividade competitiva. Então, talento, aptidão física, quer dizer, o físico proporcional à modalidade escolhida, o adequado para a modalidade escolhida, e o emocional. Esse, muitas vezes as pessoas não conseguem entender bem, mas eles têm uma influência fundamental. Para mostrar umas falhas desse tripé, eu me lembro de um atleta que foi até do Grêmio, depois foi para o exterior, que teve uma vida esportiva que pode-se dizer de muito sucesso, mas de 11 anos que ele atuou, pelo menos quase 4, não de forma seguida, mas intercalada, ele ficou fora da prática do esporte, se recuperando de lesões. Então, o que faltou ali? Ele tinha cabeça, ele tinha talento, mas a aptidão física para o futebol era, de certa maneira, comprometida pela estrutura básica dele. Vocês vejam, por exemplo, o Garrincha teve uma vida muito encurtada, porque ele tinha talento, ele tinha vontade de ganhar, mas ele tinha uma estrutura física fragilizada, e de tal maneira que ele, muito cedo ele começou a apresentar lesões e teve a carreira breve e rapidamente interrompida. Então, no pouco tempo que ele foi atuante, ele foi um dos grandes atletas do mundo, mas a carreira dele não foi tão longeva quanto seria o ideal, porque a aptidão física dele não se prestava para aquilo. Então, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte: não importa que você não vá fazer uma atividade esportiva competitiva, mesmo que você vá fazer uma atividade lúdica, fazer um esporte com o objetivo pura e simplesmente de ter uma condição de vida mais saudável, é importante que você respeite pelo menos essa parte da aptidão física, né, para não provocar lesões. Se você não está competindo, o emocional não é tão importante, mas ainda assim é importante para lhe dar aderência, para lhe dar persistência, porque a atividade física não é uma coisa sempre prazerosa. Tem dias que está chovendo, tem dias que você está cansado. Então, para você ter essa resiliência, você tem que ter um emocional adequado também. O talento na atividade lúdica não é tão importante, mas, mesmo assim, é importante que o indivíduo escolha uma coisa que também seja lúdica para ele. Então, a ideia é essa, criar alguns paradigmas ou criar algumas noções de por que alguns têm mais sucesso do que outros, seja através do menor número de lesões, ou seja, se competitivo, através do maior número de medalhas, com resultados mais eficientes. Espero ter sido claro e ter conseguido de alguma maneira contribuir para a compreensão desse assunto. Muito obrigado.